Boa noite, queridos irmãos. Ao iniciarmos o Evangelho de hoje, convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a Jesus, abençoado Mestre de nossas almas, e aos benfeitores amigos da espiritualidade que dirigem e sustentam as atividades da Casa Espírita Eulália Nogueira. Que unidos na fé, na confiança em Deus, possamos ser um foco de luz irradiando a tantos corações que passam por suas dores físicas e morais neste momento na Terra. Meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo com o item 1, que tem o título de Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, que é o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será o objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já são escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse,
pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende o assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar, quando oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho imaterial, que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pôr ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva para os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, meus irmãos, Kardec considerou necessário esses esclarecimentos da introdução para o entendimento da obra, dentro do contexto da doutrina espírita. Estudando o Evangelho de Jesus, sob o ponto de vista das revelações dos Espíritos, dividiu os relatos dos evangelistas em 5 partes. Primeiro,
os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E quinto, e o mais importante, o ensino moral. Entendeu então Kardec que deveria deixar de lado os aspectos que provocam divergências e estudar, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos morais de Jesus. Escreveu que, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Diz que para todos nós o Evangelho é uma regra de conduta, tanto para a vida privada quanto para a vida pública. É o princípio de todas as boas relações sociais, baseado na mais rigorosa justiça. Assim, então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do estudo da moral pregada por Jesus, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo traz das leis divinas. Kardec, então, agrupou as máximas do Cristo, descritas pelos evangelistas, conforme o tema abordado, de maneira que de umas se deduzissem as outras, tanto quanto possível. O objetivo do codificador, assim procedendo, era pôr ao alcance de todos, pelas explicações das passagens de Jesus, de forma clara, com base nos ensinamentos espíritas. Kardec recomenda que esse livro é para todos e que cada pessoa pode tirar dele os meios para estabelecer sua conduta conforme a moral do Cristo. Nos diz ainda que as instruções que provêm dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Portanto, meus irmãos, vale o esforço de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias, do início ao fim, e quando terminar, recomeçar tudo de novo, como estamos fazendo. Vale o esforço de perseverantemente tentar vivenciá-lo nas diferentes situações cotidianas, com quaisquer pessoas, em qualquer lugar, a começar dentro dos nossos lares. Este é, portanto, um código de moral universal, que serve para nós agora, também nos servirá no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Já de posse desse manancial de luz, dele já não mais poderemos nos apartar, porque é ele que nos permitirá gozar da felicidade que ansiamos, agora e no futuro. Então, após essas reflexões tão importantes sobre essa parte inicial do Evangelho, que é a introdução, nós finalizamos as nossas reflexões desta noite e vamos pedir a Jesus, generoso amigo, que os fluidos de paz, esperança e fé que nos envolvem nesta hora possam atingir a todos os nossos irmãos, cujos nomes estão sendo lembrados neste Evangelho, e também os seus familiares. Pedimos pelos irmãos que desencarnaram no dia de hoje, para que possam ser amparados e consolados, e também orientados na nova caminhada. Que a humanidade terrena, neste momento difícil, Senhor, pela qual está passando, motivado pela pandemia, pelos confrontos entre nações, possa ser saturada de uma energia que acalme os corações, as mentes e os seus pensamentos, trazendo mais paz e discernimento do que é melhor para todos. Pedimos também pela fluidificação das águas nos lares que estão sintonizados com o estudo
e a prece deste Evangelho. Que as águas possam estar impregnadas dos medicamentos necessários para o fortalecimento dos nossos corpos físicos e espirituais. E assim então, agradecemos a oportunidade desta hora abençoada e que todos nós fiquemos em paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos.